Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, a política pode ser considerada a arte ou a ciência da organização, da direção ou da administração de territórios, obviamente ocupados por pessoas. Tal como dizia Aristóteles, a obra do poeta não é narrar as coisas que aconteceram, mas aquelas que poderiam ter acontecido e são possíveis segundo verossimilhança e necessidade. Por isso, quando falar de história recente, pode parecer que estou a falar de poesia contemporânea. O que acontece é que, quando falamos de poesia, há um verso que de imediato aparece, que é o desenvolvimento harmónico. O segundo, ilhas de coesão, e aí por diante. Então contemos um pouco da sua história. Coesão e harmonia são conceitos que nos Açores parecem inequivocamente ligados a uma estratégia de desenvolvimento que passaria por um sistema racional de transportes e permitiria a estruturação do território, das atividades económicas e a coesão social. Será exatamente isso que temos? Em termos de governação, compramos tudo em grande. Aviões grandes para fazer viagens entre ilhas pequenas. Barcos de 100 metros com capacidade para 650 passageiros e 150 viaturas, o que implica a modificação de todos os portos para que estes possam acostar. E que no inverno se prevê que possam ser encostados por haver poucos passageiros e ainda menos viaturas para transportar. Pensamos no verão e esquecemos o inverno. Isto é meio pensamento, meia realidade, duplo investimento. Tudo isto seria aceitável se tivéssemos dinheiro para ampliar vários cais de cruzeiros nas Ilhas do Triângulo. Uma pergunta óbvia surge de imediato. Quanto é que tudo isto custa e quanto se pagará? E como é que essa visão em grande se aplica à nossa pequena realidade? Sonhar não custa. Pagar é que é doloroso. Como, por exemplo, pagar o mais caro preço que se conhece no mundo civilizado, por milha voada, mesmo sendo este serviço público subsidiado. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, no passado, a harmonia era ter 3 grandes cais de cruzeiros nos Açores. Um em Ponta Delgada, que custou milhões, outro na Horta, que custou algo semelhante, e ainda um outro em Angra do Heroísmo. Mais uma vez, tudo em grande. O cais de cruzeiros de Angra do Heroísmo, segundo o Dr. Vasco Cordeiro, então Secretário da Economia, não era um ato de mimetismo em relação a outros investimentos, ou de qualquer tipo de compensação por esses mesmos investimentos, mas resultava da constatação que Angra do Heroísmo possuía características únicas para turismo de cruzeiros, nomeadamente por permitir um fácil acesso à malha urbana classificada, o que se afirma como uma inegável mais-valia para a valorização e aproveitamento da classificação atribuída pela Unesco. Então, Angra do Heroísmo já não era cidade património mundial antes da construção dos cais de cruzeiros de Ponta Delgada e da Horta? E por que razão não se poderia promover as potencialidades turísticas de Angra do Heroísmo, Ponta Delgada ou Horta com cais de cruzeiros temáticos, com navios de porte mais pequenos que acostavam perfeitamente aos cais da Praia da Vitória, de Ponta Delgada e da Horta? O financiamento do cais de cruzeiros de Ponta Delgada fez-se com recurso ao endividamento bancário em 30%. Quando se pagará o cais de cruzeiros de Ponta Delgada? E pergunta-se o mesmo relativamente ao da Horta. Já sabemos que, após estudos de caráter técnico variados e de impacto ambiental, no governo em que o Dr. Vasco Cordeiro era secretário, o cais de cruzeiros de Angra do Heroísmo estava apenas atrasado. Quanto custou esta ideia de cais de cruzeiros em Angra do Heroísmo?
é que, apesar desse projeto ter entrado numa fase de Alzheimer, mesmo assim custou dinheiro aos contribuintes e frustrou expectativas. Quanto custou? Ou melhor, quanto perdemos com essa ideia? Sonhar não custa. O que custa é a obrigação de dizer a verdade ou então de suportar uma mentira. Segundo Pope, aquele que diz uma mentira desconhece a tarefa árdua que assumiu, porque será obrigado a inventar 20 outras mentiras para sustentar a certeza da primeira. O cais de cruzeiros de Ponta Delgada e de Angra do Heroísmo são semelhantes à harmonia grega dos opostos. Esses opostos coincidem com o princípio e com o fim. Vamos voltar então a uma nova teoria dos opostos com o Porto da Praia da Vitória e com o seu hub, que tem que ser acelerado. Na Praia da Vitória, o Governo Regional apostou nos estaleiros, construíram-se as infraestruturas, deixou-se que as cabras e os cavalos por lá pastassem e quase tudo a ressalga levou. Quanto custou este investimento e para que serviu? Na teoria dos opostos, na praia, estamos a começar pelo fim. Será que chegaremos ao princípio, que é a verdadeira rentabilização das infraestruturas da região? Quem paga uma ideia que mal acaba de ser executada é abandonada. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, falta estratégia no desenvolvimento harmónico. Todos perdemos, logo todos pagamos os investimentos mal planeados e mal conduzidos. De acordo com o Sr. Presidente do Governo Regional, para justificar a evaporação do cais de cruzeiros de Angra do Heroísmo, será feito um investimento menor no Porto das Pipas, que permitirá reforçar a infraestrutura, quer no âmbito do transporte marítimo de passageiros interilhas, quer ao nível do papel que ele pode ter na atratividade de cruzeiros temáticos. Esta última visão é, de facto, mais realista e até já devia ter sido implementada. De acordo com o Presidente do Governo Regional, o hub da Praia da Vitória é um projeto interessante, que exige muito trabalho e que exige mais rapidez na sua abordagem. Rapidez de quem? Afinal, decisões desta natureza cabem aos empresários ou ao Governo Regional? É claro e evidente que os teixeirenses têm culpas nessas indecisões governamentais, mas não só. No fundo, os culpados são todos açorianos, que já há muito tempo deveriam ter dado corda aos sapatos se queriam um desenvolvimento verdadeiramente harmónico. Na lógica do desenvolvimento harmónico e da teoria da coesão, parece que há ilhas que passam a vida a reivindicar. Mas apenas parece, porque logo saltam epítetos de bairristas quando se pretende que algo funcione. Por exemplo, foram os teixeirenses que reivindicaram para a Terceira um bunker para a radioterapia que custou milhões? Foram todos os outros açorianos que reivindicaram para São Miguel a radioterapia? Quem decidiu a construção da radioterapia na Terceira foi o Governo Regional. Quem decidiu a nova localização da radioterapia nos Açores também foi o Governo Regional. É que parece que há uns que têm que dar corda aos sapatos para que haja investimento. Outros nasceram com a corda dada. Planear é o oposto de decidir quando já foram feitos investimentos. E espero que o destino da radioterapia de São Miguel não seja um mimetismo da radioterapia na Terceira. Porque, se o for, nada contribui para o desenvolvimento regional, apenas para mais um prejuízo. Certamente também foi por mimetismo que se pretendeu construir na Ilha do Pico uma maternidade, que em seguida passou a sala de partos e que terminou com a extensão dessa sala e em Catadupa quase que terminava com a maternidade da Horta e a maternidade de Angra do Heroísmo. Isso porquê? Porque se antes se vendiam sonhos, hoje vendem-se ilusões, quase todas elas fora de prazo. Tudo por culpa do contexto económico, mas nunca por falta de planeamento. É preciso planear privilegiando as proximidades mais óbvias entre as ilhas e as vocações mais óbvias de cada ilha, de modo a que cada cêntimo gasto
venha ele de onde vier, sirva os Açores e os açorianos. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, para um verdadeiro desenvolvimento harmónico nos Açores é preciso verdade. Uma ideia política que conduza a uma teoria da realidade e não apenas dividir e subdividir dinheiros e investimentos à escala humana ou do território, cujos critérios raramente equacionam o benefício do todo, mas apenas o benefício de algumas partes e mimetismos inconcebíveis associados a rebates de consciência.